Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que acompanha o nosso trabalho, que participa das nossas redes sociais e que acompanha todas as ações que nós temos feito no Congresso Nacional, em Brasília, no estado do Paraná, pelo nosso país. Estamos iniciando mais uma live hoje, iniciando aí um ciclo de debates que nós estamos propondo para fazer aqui, convidando vários especialistas, pessoas aí com um trabalho reconhecido no Brasil e até fora também, para participarem conosco dessas lives. Hoje o nosso convidado é o professor Hermes Neri. Ele é coordenador do movimento Legislação e Vida e especialista em bioética pela PUC do Rio de Janeiro. Opa, tudo bem, professor? Deputado Diego Garcia, uma alegria estar aqui, participando dessa live, um dos deputados mais atuantes na defesa da vida, com um mandato comprometido, né, com a cultura da vida. Para nós é sempre uma alegria, uma satisfação poder estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade dessa partilha. Com certeza. Doutor, eu quero aproveitar a oportunidade e o senhor já esteve no Congresso Nacional conosco, inclusive, a nosso convite, em várias ocasiões, tratando sobre a pauta do aborto. Nós, recentemente, tivemos aí a ADI 5581, que estava tramitando, também pediu o aborto no caso de pessoas, mulheres que durante a gestação contraíram o Zika vírus. E isso poderia aí abrir uma brecha para uma eugenia generalizada no nosso país. Bom, essa batalha ela foi vencida, mas tem uma outra ação ainda mais perigosa tramitando no Supremo Tribunal Federal, que é a DPF 442. Então, eu queria ir direto ao assunto, até porque eu recebi uma ligação aqui, então tem uma reunião de emergência aí com líderes do governo no Congresso. E eu gostaria que o senhor explicasse para a população os perigos que estão por detrás dessa ação DPF 442, que foi apresentada pelo PSOL, o partido PSOL, e também que o senhor explicasse para a população entender qual o perigo, né, da judicialização do aborto no Brasil. Uma boa noite, professor. Muito obrigado por ter aceito o convite. Com certeza nós vamos fazer outras lives, que eu teria aqui muitas perguntas para fazer, mas só de poder dar esse esclarecimento à população já é de grande valia para aumentar o movimento em todo o Brasil, o movimento pró-vida, que é, porque o Brasil é contra o aborto. A população brasileira é contra o aborto, não é a legalização do aborto, mas querem impor goela abaixo, por isso tenta a via judicial. Explica para nós os perigos que estão por detrás dessa ação, professor. Exatamente como o deputado disse, né? Desde 2005 tem sido feito um trabalho intenso dos promotores da agenda do aborto para implantar, né, essa agenda e legalizar o aborto até o 9º mês, tá? Eles querem descriminalizar o aborto, tá? E eles achavam, desde em 2005, eles achavam que a população, né, brasileira ia facilmente aceitar essa agenda, e eles se chocaram de ver que a população brasileira é contra o aborto, é pela vida, né, de modo integral, desde a concepção até a morte natural. E isso foi um choque para aqueles que querem a legalização do aborto. Eles tentaram, no Congresso Nacional, de todas as formas, aprovar, né, essa legalização e não conseguiram. No Congresso Nacional, nós conseguimos, com vários grupos do Brasil, uma vitória espetacular em 2008, né, por 33-0. A legalização do aborto foi rechaçada no Congresso Nacional, portanto, o Congresso Nacional, o Parlamento Brasileiro, nunca foi omisso na matéria, tá? O Parlamento Brasileiro, através dos seus deputados, né, e senadores, através do Congresso Nacional, disse um sim retumbante à vida, rechaçando a legalização do aborto em consonância com o pensamento e o sentimento da expressa maioria do povo brasileiro, confirmada em todas as pesquisas de opinião, tá? O povo é contra o aborto e pela vida. O povo brasileiro sente e sabe, né,
que a vida humana deve ser acolhida, querida, amada, protegida, respeitada, salvaguardada desde o primeiro instante, tá? Desde o primeiro momento em que você tem, no encontro do espermatozoide com o óvulo, já ali se forma um ser humano, e se todas as condições dadas estiverem naturalmente adequadas, vai ali nascer o bebê, a criança e o ser humano. Então, o aborto é um assassinato de um ser humano indefeso, inocente, é um crime, tá? O mais hediondo, por quê? Porque mata, né, um ser humano sem nenhuma defesa, né, inocente. Então, contra isso, a sociedade brasileira se mobilizou em todas as ocasiões em que essa pauta esteve no Congresso Nacional, e as vitórias obtidas no Congresso Nacional surpreenderam aqueles que querem o aborto. E aí o que eles resolveram fazer? Mudaram de estratégia. Eles resolveram, então, judicializar, quer dizer, levar para o STF, né, para o Supremo Tribunal Federal, essa agenda para que ela fosse flexibilizada, né, a partir de casos específicos, fossem alargando, né, as fases em que o aborto não seria punido. E foi o que aconteceu em 2012, quando o STF resolveu autorizar, né, o aborto não punindo nos casos de anencefalia, né? E agora nós temos aí essa DPF 442, que quer também estender essa não punibilidade até a 12ª semana, até o 3º mês. Então o perigo é isso, quer dizer, está vindo uma relativização e um trabalho das fundações internacionais, de organismos de fora, que essa agenda vem de fora, para relativizar o sentido da vida, né, o valor da vida humana, e as pessoas irem aceitando isso como se fosse uma coisa natural, o que não é, tá? É uma coisa assim que realmente atenta contra a dignidade da pessoa humana, e eles estão fazendo isso por partes, né? Começou com os anencéfalos, tentaram aí na questão da Zika vírus criar uma solução para isso, graças a Deus nesse ponto não conseguiram um êxito, e agora está no Supremo Tribunal Federal essa DPF. O Supremo Tribunal Federal fez uma audiência pública em 2018, do qual participamos com várias outras lideranças do Movimento Pro Vida, onde fizemos uma exposição no sentido de que o STF está praticando ativismo judicial, né? Porque uma DPF se justificaria quando houvesse uma controvérsia constitucional, coisa que não houve. O Congresso Nacional, que é o poder, tá? Ele não foi omisso na matéria, portanto, não há controvérsia constitucional, não há sentido dessa DPF, que o Congresso se manifestou, né? E, no entanto, esse ativismo judicial que o STF está praticando, não só na questão do aborto, como em tantas outras matérias, tem criado, né, uma crise, né, entre os poderes, né, uma verdadeira violência institucional. Em outros campos também a gente tem visto isso, e a população brasileira já tem se manifestado contra isso, contra esse ativismo judicial, porque os ministros do STF, né, o Supremo Tribunal Federal, é poder constituído, e não poder constituinte. Essa matéria tem que ser decidida no Congresso Nacional. E o deputado Diego Garcia, com tantos outros deputados, vem acompanhando isso, vem sendo uma voz firme, em consonância com o pensamento e sentimento brasileiro, e nós estamos agora diante de uma nova fase em que, em meio a uma pandemia, né, onde as atividades do Congresso Nacional estão restritas, atualmente, agora 2020, as sessões são remotas, os debates públicos não são presenciais, então isso tem criado uma dificuldade muito grande de mobilização, que não pode ter aglomerações, aquela coisa toda, e as grandes fundações internacionais, os organismos que investem na cultura da morte, na agenda do aborto, estão se aproveitando desse momento que o Brasil vive, né, para fazer avançar a agenda do aborto. Então, até gostaria que o deputado falasse um pouquinho também sobre isso. Eles estão agora retomando aquele chamado aborto duto, né, que está em tramitação no Congresso Nacional. E agora, há poucos dias atrás, nós tivemos um caso, né, que foi um aborto de um bebê de quase 6 meses em Recife, por um médico que já tem um histórico de promover vários abortos, e a partir de um caso de estupro de uma menina de 10 anos.
essa é uma estratégia, né, também dentro desse contexto dos promotores do aborto, para pegar um caso difícil, complexo, um caso emblemático, e instrumentalizar esse caso para criar uma comoção, né, entre as pessoas, e a partir daí, né, encontrar brechas para fazer esse alargamento, tá certo? Com uma melhor aceitação da população. Então, está havendo manipulação dos sentimentos das pessoas em relação a isso. Por quê? Porque eles querem, de qualquer jeito, levar essa pauta para o STF e forçar o STF a decidir, né, a questão do aborto no caso da DPF 442. Então, é um momento muito delicado que nós estamos vivendo, mas nós temos, graças a Deus, um instrumento muito poderoso hoje, que é a internet, né? Por isso que eu parabenizo o deputado que está fazendo essa live, porque as redes sociais têm sido um instrumento muito fantástico para levar informação às pessoas. Eu quero lembrar aqui o professor Humberto de Alvieira, que foi presidente da Associação Nacional Pro Vida e Pro Família, que ele dizia que era preciso fazer 3 coisas para vencer esse bom combate em defesa da vida: informar, informar, informar. Então, por isso que estamos aqui, levando informação, e hoje há muita informação nas redes sociais, e é por isso que nós estamos trabalhando para que os deputados, os parlamentares, tomem consciência do perigo do ativismo judicial. Agora, o movimento Provida, parte dele está defendendo, por exemplo, que inclusive para poder combater aquilo que a DPF 442 quer fazer, que é declarar inconstitucionais os artigos que criminalizam, né, o aborto no Código Penal. Então, nós temos que fazer um movimento inverso, ao contrário. Nós estamos já com um movimento aí para pedir aos parlamentares que revoquem o inciso 2 do artigo 128 do Código Penal, para que não haja a instrumentalização desses casos, né, para os fins de alargamento do aborto, porque o que eles querem chegar, na verdade, é até o 9º mês, como agora recentemente aconteceu na França. Mas eu acho que é importante o deputado também dar o seu testemunho, partilhar com os internautas o que tem sido feito. O deputado é presidente de uma das frentes, né, em defesa da vida e da família, e para que as pessoas vejam que há parlamentares comprometidos com a cultura da vida, e se Deus quiser, todo esse movimento vai ter um bom êxito, porque o Brasil tem feito diferença em todo o mundo na defesa da vida. Com certeza. O senhor sabe e acompanha, né, todo o processo legislativo. E desde a promulgação da Constituição Federal, não foi uma nem duas, mas foram várias as tentativas e vários os projetos de lei que tentaram legalizar o aborto no nosso país. Até porque a nossa Constituição, nossos constituintes foram muito claros, quando deixaram ali os princípios da nossa Constituição, que é a inviolabilidade do direito da vida. A vida é um direito inviolável. Então, ficou claro isso na Constituição. E também as nossas leis infraconstitucionais, elas também são... E não foram uma nem duas, foram várias as tentativas, há todo um histórico, né, de tentativas de projetos de lei que foram apresentados. Eu acho que o retorno do senhor está muito alto aí, doutor. Se o senhor conseguir abaixar um pouquinho, melhora o som. Eu vou precisar aqui que vocês me ajudem aqui nessa... O som está dando interferência, né? Tá só um minutinho só. Está dando interferência aqui no som aqui do deputado, no meu som aqui. Está muito alto. Eu estou vendo com o pessoal aqui que está nos ajudando para ver essa parte técnica aqui. Enquanto o deputado está falando, está dando, acho que, interferência... Acho que está um pouquinho alto. Tá, se abaixar. Ok? Melhorou, deputado? Acho que melhorou. Tá bom. Prossiga, por gentileza. Obrigado. Então, professor, como eu estava colocando, foram inúmeras as tentativas para a realização do aborto no país. Todas elas foram fracassadas. Todas. Inclusive, uma das mais recentes, olha que interessante, professor Hermes, é um projeto praticamente o mesmo teor dessa DPF 442.
e que foi apresentado por um parlamentar do mesmo partido que deu entrada no Supremo, o PSOL, o ex-deputado ele que apresentou um projeto de lei pedindo a legalização do aborto até 12 semanas. E foi uma tentativa, mais uma vez, sem sucesso, porque além da população brasileira, cerca de 90% da população brasileira ser contra a legalização do aborto, o Congresso Nacional, a grande maioria também, e jamais vai assinar esse atestado para essa matança generalizada no nosso país. Então, qual é o caminho daqueles que querem legalizar o aborto no Brasil? Um dos caminhos é a judicialização. E aí é um grande perigo. E eu gostaria, professor, até porque já estão me chamando aqui para outra reunião, foi marcada agora em cima da hora, viu? Peço desculpa para o senhor, mas me ligaram agora antes de iniciar a live, mas eu gostaria que o senhor falasse para o pessoal que nos acompanha em todo o Brasil. O senhor é responsável por um movimento, que é o movimento Legislação e Vida, né, que faz um trabalho brilhante em todo o Brasil, de formação, de conscientização e de preparação de pessoas também para que possam atuar nessa defesa da vida em todo o território nacional. Qual seria o conselho que o senhor daria para todo mundo que está participando dessa live? O que a população, o que a sociedade brasileira pode fazer nesse momento? Quando tiram do poder legislativo a competência de legislar e vão para o âmbito judiciário. Como que os brasileiros agora podem agir diante dessa ameaça que nós estamos vivendo, que a qualquer instante esse julgamento pode entrar na pauta de novo do Supremo e uma decisão contrária à vontade da maioria dos brasileiros pode também ser aceita. O que nós brasileiros podemos fazer para aumentar ainda mais esse movimento em defesa da vida no nosso país, professor? O trabalho de formação é um trabalho importante. Nós temos feito um trabalho com vários grupos, né? Com escolas, com professores, com igrejas, com religiosos, né? Com pessoas assim que fazem um trabalho bem assim importante de levar informação na base, tá? Isso é muito importante, acompanhando, né, tudo que acontece no Congresso Nacional. E além desse trabalho de, digamos assim, evitar, né, que a agenda do aborto avance, nós também temos iniciativas propositivas, né? No Congresso você tem o Estatuto Nascituro, né, que caminha já faz alguns anos também. Você tem várias iniciativas que visam promover a vida. Agora mesmo em relação à DPF 442, como eu disse, né, já é um movimento que vem crescendo para a revogação do inciso 2, né, do artigo 128 do Código Penal. Acho que vale a pena as pessoas verem isso, que é uma coisa importante, para justamente ir no sentido contrário daquilo que a DPF 442 está propondo, né, para afirmar o valor da vida, porque o aborto é um crime, né, e realmente nós não podemos jamais aceitar que um ser humano inocente, indefeso, seja penalizado, seja vitimizado com a pena de morte, coisa que não existe no Brasil, né? Então, enquanto que o estuprador, por exemplo, você tem uma pena de até 5 anos, o bebê acaba sofrendo a pena de morte sem defesa alguma, né, e inocentemente. Então isso é um mal que é inaceitável. Nós também, no nosso movimento, defendemos desde o início do movimento em 2005, o deputado sabe disso, a PEC pela vida, né, que seria que é colocar no artigo 5º da Constituição a explicitação do direito à vida desde a concepção, porque foi a falta do desde a concepção no artigo 5º, quando fala da inviolabilidade da vida humana, foi justamente essa falta que levou o ministro Carlos Aires Brito, em 2008, a justificar, né, a autorização do uso de células-tronco embrionárias para fins de pesquisa, não reconhecendo o embrião como pessoa.
Tá? E ele justificou isso dizendo que há uma omissão, né, na Constituição do início da vida humana, porque não diz desde quando. Fala no artigo 5º, a inviolabilidade, garante a inviolabilidade da vida humana, mas como não é explícito desde quando, então ele com isso decidiu, naquele momento, abrir essa brecha que cresceu até hoje, como nós estamos vendo. Abriu a brecha para a legalização do aborto. Então nós podemos também incluir no artigo 5º desde a concepção para realmente reconhecer, explicitar que está omisso nessa cláusula pétrea de que o valor da vida deve ser respeitado desde o primeiro instante. Então, como vê, deputado, são várias iniciativas que têm sido feitas no sentido propositivo, afirmativo da cultura da vida e também valorizar o trabalho do parlamento brasileiro. Como eu disse, é poder constituinte, tá? E de maneira que existe no Congresso Nacional também um projeto de lei que torna crime de responsabilidade, né, a exorbitância de poder dos ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? Quer dizer, então esse projeto de lei é importante que ele avance também para que essa exorbitância, essa usurpação, ela tenha um freio para justamente haver esse equilíbrio entre os poderes. Então existem várias iniciativas no campo legal e na sociedade. Na sociedade, as formações continuam. Quero destacar aqui o trabalho das casas, né, que acolhem gestantes. Nós temos o exemplo da Associação Guadalupe, em São José dos Campos, e tantas outras associações, entidades que acolhem a mulheres grávidas, né, que dão apoio, que dão suporte para que elas possam levar a gravidez até o fim. E de maneira que são trabalhos e histórias muito ricas e bonitas, que fazem um trabalho de base. Eu acho que esse é o gesto concreto mais importante, é dar o apoio e acolhida às mulheres que vivem essas situações de impasse, sempre valorizando as duas vidas, a vida da mulher e a vida do bebê. Então são todas essas iniciativas que nos dão esperança de que o Brasil vai continuar na vanguarda da defesa da vida e com o trabalho que o deputado e tantos outros vêm realizando. Eu agradeço ao deputado a oportunidade da gente fazer essa partilha mesmo rápida, eu quero também destacar que o parlamento está, sim, trabalhando com sessões remotas, os deputados estão fazendo as votações, e isso está exigindo mais tempo dos deputados, porque tem que acompanhar uma série de coisas, porque as reuniões não são presenciais, mas eu entendo perfeitamente, e eu quero dizer que acompanho essas atividades, e sei que é muito importante o deputado ter tirado esse tempo para poder também fazer essa partilha que se faz necessária. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, professor. Nós combinados para fazermos aí uma nova live em um dia também que não esteja tendo sessão no Congresso, para a gente evitar essas reuniões que surgem aí no meio do caminho. Mas o senhor, como convite conosco, conhece bem a vida de particular, né? Então sabe o quão complexo é esses dias de sessão. Mas eu gostaria, só para finalizar, além de te agradecer pela sua disponibilidade também, pedir, né, qual seria as redes sociais que o senhor indicaria para que os nossos seguidores que me acompanham agora, tanto pelo Facebook como pelo Instagram, e aqueles que vão rever essa live, que depois vai para o YouTube também, qual seria a rede social que você gostaria de divulgar, ou site de informação, para que o pessoal possa, nesse momento, se direcionar também para buscar esse conteúdo sólido, para combater a cultura da morte e promover a cultura da vida no nosso país. Eu recomendaria aqui o site do Padre Lote, né, que faz um trabalho muito importante no Provida de Anápolis. Vocês podem colocar Provida de Anápolis, vai encontrar o site do Padre Lote, que é um dos grandes sacerdotes, um dos mais atuantes e há muitos anos, né, que vem trabalhando nesse sentido. Eu acho que ali vocês vão ter informações muito boas para se aprofundar nesses temas, e ele tem um trabalho, uma visão muito importante. Tem o site do Padre Paulo Ricardo também, que faz um trabalho de conscientização, de formação muito importante, né? E, então, assim, eu faria essas duas indicações de imediato
que são, com certeza, fontes que vão trazer informações precisas para o aprofundamento dessa questão. Tá ok. Muito obrigado, professor. E parabéns pelo trabalho, parabéns por tudo aquilo que vocês fazem aí pelo nosso país da vida. Eu que agradeço, deputado, parabenizo pela sua atuação e agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Que Deus o abençoe. Muito obrigado. Um abraço a todos. Tchau, tchau.